Salve galera, começa agora mais um episódio da série Surf TV no Circuito Mundial. Estamos aí durante o Margaret River Pro, 7ª etapa do CT. Já temos aí muitos nomes cortados da elite, 4 deles são brasileiros. Temos 5 garantidos no restante da temporada, na briga pelo título mundial. Podemos aumentar esse número para 6, já que o Alejo está brigando pela última vaga. Está entre ele e o Imai. E, cara, o Imai vai cair com o George Smith nas quartas de final. E o George, se passar, pula para a liderança do ranking, tira o Ítalo lá do topo, mas garante o Alejo no restante da temporada. E se o Imai passar, continua colocando a vaga do Alejo em risco. Mas o Imai precisa ser campeão do evento para superar o Alejo em pontos. Então é isso, galera. A gente agora só tem uma surfista na etapa, é a Luana Silva. Não temos nenhum brasileiro na categoria masculina nas quartas de final. Isso é um mau sinal? Rimou, hein? Já vou colocar nossos convidados aqui, nosso time, que está desfalcado hoje do Chalita. Mas aqui do meu lado tá o Robalinho, direto de Maui, Havaí. Como é que tá aí por aí, Robalinho? Maravilha, como é que tá todo mundo? Prazer estar aqui com vocês de novo. Astral aqui, nota 1000, em Lahaina, Roquipa, sempre quebrando. Esse final de semana teve o Menehune aqui, que é o campeonato que o Ian Walsh organiza e, cara, é alucinante, é um festival, é mais assim um festival comunitário, né? Tudo de graça, tudo muito bacana. Participação dos pais, das crianças, criancinhas de 5 anos de idade, até o pessoal mais velho, até 15 anos de idade. Então, alucinante. Então, foi uma boa semana aqui pra gente, final de semana. Até minha filha foi lá brincar um pouquinho, competiu também. Né? Não é ainda competidora, nem nada, mas foi maneiro, foi bacana. Como eu falei, é mais um clima comunitário, mais um clima de interação com todo mundo. Então, alto astral em Maui. Que maneiro, cara. O Everton, que eu vou colocar aqui em cima do seu lado, direto de Ubatuba. Tudo beleza, Everton? Salve, salve, galera. É isso aí. Últimos dias aqui em Ubatuba alucinantes também, sol, altas ondas. A gente teve um surf camp aqui junto de uma agência lá do sul, que é a Surf Trips. Um camp aí que é mais para os surfistas free surfers, né? Ou seja, surfistas recreativos que estão em busca da evolução. E foram 3 dias de sol e ondas de qualidade Costa Rica, cara. E maneiro, a galera pirou, Praia Grande aqui, quebrou internacional esses dias, pouco vento, esse clima de outono, nem muito quente, nem muito frio, dando para fazer algumas sessões até no pelo, e a galera pirou aqui, dias alucinantes, cara. Outono é sensacional em Ubatuba, galera. Que maneiro, cara, que maneiro. As valinhas da barra aqui estão funcionando, hein? Agora vem uma bomba. Mas, Robalinho, vamos entrar aí na etapa. Já estou abrindo aqui as imagens que eu separei para a gente falar a respeito. Eu quero começar contigo em cima da onda do Griffin, cara. As disputas, 6 das 8 disputas das oitavas de final masculinas foram realizadas em The Box, né? Depois eles acabaram parando, o mar ficou meio lento, meio devagar, e finalizaram o round lá no main break. Mas o Griffin, cara, pegou aquela onda, meu irmão, bizarra. Eu, na hora que vi, eu suspeitei que pudesse ser 10. Eu exagerei, o 9 ficou bem. Será que ele não tirou mais porque era a primeira bateria do dia? Como é que você viu essa atuação dele? Cara, para mim, impressionante. Cara, alucinante a atuação dele. Achei que ele teve uma presença ali sensacional, né? Esse cara, cara, todos os anos que eu tive lá, né? Esse ano eu não estou no tour, mas todos os anos que eu tive lá, eu vi os irmãos Colapinto. Vocês podem procurar no YouTube deles, no canal deles, vocês vão achar um monte de sessões deles surfando lá. É muito comum, eles estão praticando pra caramba lá há anos. Então, verdade, até pouco antes, né, de rolar, da chamada ser confirmada por main break, o Griffin, tô até buscando aqui, publicou algumas imagens, assim, na verdade ele pegando várias ondas, cara, lá em The Box, cara, acabou dando resultado o treino, né? Pô, exatamente, cara, a prática leva à perfeição. Se você bota tempo, bota energia, se arrisca, né? Como diz um grande amigo meu, o Rominho, bota o corpinho para jogo. Então, assim, você passa... Isso aí, essa é uma boa dele. Rômulo Fonseca, grande amigo. E mexe também, né? Enfim, você, cara, botando ali tempo, energia, risco, você melhora. E tem que gostar da brincadeira, né? Porque realmente você tá botando para jogo. E esses caras botam. Então, o Griffin
é um deles. É um cara que se arrisca bastante, gosta do que está fazendo, faz muito bem. Acho que, para responder a tua pergunta, a questão do 9 ali, teve uma saída um pouquinho ali turbulenta. Eu acho que isso aí dá uma tirada um pouquinho do brilho da onda. A onda foi animal, olha aí o drop super atrasado, né? Ele preencheu. Mas aí essa saída acabou sendo surpreendente, né? Até porque essa imagem lateral mostra que, assim, cara, como é que ele fez isso? Acho que nem ele sabe. Ele tentou explicar na entrevista ali, né? Eu vi a entrevista que a AJ perguntou para ele ali e deu para ver que nem ele sabia explicar muito bem, não, cara. Assim, deu para ver que o fumble deu uma levantada nele, né, cara? Foi até o mesmo fumble, a gente vai chegar nisso, foi o mesmo fumble que derrubou o João em 2 zonas importantes ali na hora da saída, né? E acabou atrapalhando, mas o Griffin conseguiu se virar bem com a situação ali e acabou encontrando a saída. Eu não acho que era 10 também, não. Acho que os juízes foram capazes de dar a nota correta, no sentido de que tinha muita coisa pela frente. E se fosse uma coisa muito perfeita, assim, com a saída perfeita, poderia dar o 10, e mesmo que viessem outras ondas iguais ou até um pouco melhores, poderia dar outro 10. Não vejo problema nisso, não. Só acho que na mesma bateria, né, eu puxo sempre esse assunto que poderia haver um 10 plus ou um 10 com uma pitada a mais ali, uma pontuação extra, só para diferenciar no caso de necessidade, né, de haver uma surpresa de um 10 ser melhor que o outro 10 e não ter como diferenciar isso. Mas em baterias diferentes não tem problema de haverem 10 um pouco diferente um do outro, né? É tudo comparativo dentro da bateria, né? Então, assim, acho que não gosto desse medo excessivo de dar 10, não. Mas acho que aí não era o caso, acho que o 9 ficou de bom tamanho. Boa. Everton, a gente, cara, sempre que o campeonato vai para Margaret River, né, a gente fica imaginando o The Box, né? A gente sabe que vai entrar um swell potente por lá, né? Aquilo lá tem um imã de onda, é impressionante, sempre bomba, sempre explode. Mas eu acho que a galera ficou um pouco assim na dúvida, cara, se realmente valeu a pena levar para lá. Acabou que o round todo não foi finalizado lá. Eu quero saber a sua opinião. A gente teve algumas baterias com notas baixas, né? Ou com surfistas, quando a gente teve essa aqui do Canoa com o Connor, com o Canoa, né? Uma bateria entre japoneses, que terminou com notas baixíssimas aí. O Canoa 2,50. Na primeira bateria também o Mike McDonald também 2,43 nas 2 melhores ondas. Como é que você viu? Você achou que valeu a pena essas disputas, não só para o público, mas também para os atletas? Eu acho que como o Robalinho frisou essa questão desse tipo de onda, um slab, né, cara, é uma onda que é uma onda de muita consequência, né? É uma onda desafiadora, é uma onda que realmente o cara tem que gostar desse tipo de surf desafiador, né? Quando eu era moleque, eu via os filmes ali no final dos anos 90, começo dos anos 2000, que saía aqueles filmes de surf em fita cassete, ainda acho que a molecada nem sabe o que é isso, mas saíam os filmes de surf, do free surf dos caras, porque antigamente não rolava, né? A etapa do CT era só no main break. E aí eles faziam essas sessions antes ou depois do evento, e aí os cineastas lá, né, como o Taylor Steele gravava, e depois saíam os filmes e a gente ficava pirado assistindo. Pro meu gosto de surf, eu gosto, cara. É o tipo da onda que me põe fora da zona de conforto, mas que eu sei que a sensação de completar um tubo desse é incomparável, né? Então, assim, você quer buscar essa sensação. Então, e tem parte dos atletas que gostam disso, acho que a maioria, né, dos CTs gostam disso, mas tem alguns que não gostam, né? Eu vejo a opinião também de muitas pessoas e que eu respeito, né? Estou falando de profissionais do surf, de árbitros, enfim, técnicos, surfistas profissionais, que eles acham que, principalmente numa etapa de corte, teria que ser definida numa onda mais ripple, né? Uma onda mais performance. Mas, no meu ver, essa etapa eu acho que esse misto de situações de Margaret faz com que selecione bem o surfista mais completo. Até porque o desafio já começa antes, né? O equipamento que você vai levar.
porque você pode ter todas as situações. Você pode ter um main break de tamanho mediano ali, 3 a 5 pés, né, que você vai precisar de uma prancha dia a dia de performance, de repente com um pouquinho mais de remada, porque lá venta muito terral, ou você vai ter um main break igual estava, 3, 4 metros de onda, que você vai precisar tirar uma semigun ali da capa da prancha, vai ter que ter essa semigun com uma outra configuração. E aí você pode ter the box, que daí já é uma prancha para tubo, né? Uma prancha que não pode ser muito grande, mas que precisa ter uma remada a mais, precisa ter um pouquinho mais de domideck para cortar ali, você tem que descer, né? Se você notar ali, é uma onda, por ser um slab, é uma onda que você tem que estar muito bem posicionado, ela faz uma fenda ali nas rochas, e aí ela dá um momento do drop ali, cara, e você tem que estar naquele ponto da onda ali para fazer o drop. Pode ver aqui o número aí, ó, exatamente, aí dá para ver legal. Esse é o Jacob. Isso. Você vê, conhecedor, né? Ele veio no lugar exato da onda, ainda fazendo um fade, atrasando ali com o quadril, né? Vindo da linha baixa para a linha alta. É um cara muito conhecedor do pico, né, cara? Então, assim, ele conseguiu fazer uma abordagem desde o take-off, né? Depois, eu não sei se você tem aí, Matias, o critério, né, que os juízes pediram dentro dessa condição de the box, que é bem específico, que já começa ali do take-off, né, ou seja, do drop, né, já vai definir ali o lugar que a pessoa está vindo, se ele teve mais verticalidade, se ele foi mais airdrop, ou se ele foi um drop mais suave, né, e a colocada mais tranquila, um drop atrasando, ou se o cara despencou e teve que botar para frente, né, como foi a onda do Griffin, por exemplo, como foi a onda do João Chianca, uma pena que ele caiu, para você ver o grau de dificuldade dessa onda do Griffin, né, que foi premiada com 9 pontos. Eu acho até que eu daria um pouquinho mais, não chegaria no 10 também, mas eu acho que um 9 alguma coisa ali caberia, 9,5, de repente, até, né, em comparação com uma outra situação, depois que a gente vai falar de uma onda lá do George Smith, né, no main break, que saiu 9,5, inclusive, eu acho que, né, apesar de serem ondas diferentes, fazem parte do mesmo evento, e assim, analisando as duas ondas, eu vejo que o grau de dificuldade da onda do Griffin foi maior, tá? Lógico que o George surfou com excelência essa onda dele, foram 3 grandes manobras num espaço curto, e um link muito limpo, né? Ele conseguiu 3 grandes, foi virtude, né, de campeão do mundo, de cara que tem nível para ser campeão do mundo, né? Infelizmente ainda não foi, quem sabe esse ano, né? Aí essa onda é essa mesmo. Aí ele dá uma rasgada por baixo, aí ele dá esse layback gigante preparatório e já emenda a panca nessa junção que é muito difícil de segurar, né, cara? E você tem que fazer uma trajetória de retorno perfeita, que você tem que ir para frente, retornar para a espuma e retornar em diagonal, porque você tem que acompanhar o fluxo maior de espuma, senão você vai tomar rasteira ali embaixo, né? Então, assim, ele surfou com excelência, com, né, como eu falei, linha de surfista campeão do mundo, mas o nível de dificuldade daquela onda do Griffin, desde o drop, né, foi muito maior. E assim, aquela saída, né, você vê uma parte do tubo, o Griffin ficou tão profundo que ele tomou o balanço lá, e aí já veio abaforado, então ele sumiu, né, ele some nesse momento do tubo, todo mundo fala, caiu, e de repente ele sai espirrado, e foi o que não aconteceu, infelizmente, com o João Chianca. Aliás, o João, se ele tivesse feito os 2 tubos, que ele não conseguiu sair, com certeza ele teria vencido essa bateria. Ele mostrou muito go for it, é uma característica dele, muita atitude, né? E ele veio bem deep nos tubos e ele realmente botou para fazer, cara, para fazer o high score alto. Uma pena, mas menção honrosa aí para o João, parabéns, cara, é um cara que sempre dá gosto de ver surfando, né? Olha lá o balanço jogando para cima, né, cara? É muito difícil controlar, depois ele cai ali, já vem um fanball jantando, né, cara? Então, assim, realmente o que o Griffin fez
foi absurdo, cara. Bom, acho que é isso, né? Dessa questão que você me perguntou, mas deixar o Robalinho aí falar um pouquinho, né, dos próximos assuntos aí, a gente vai falando. Boa. Ô, Robalinho, mantendo ali no The Box, cara, até pegando o link com o que o Everton estava falando, que algumas pessoas não gostam, você imagina qual o balanço entre o regular e o goofy ali, porque assim, eu nunca estive lá, mas eu olhando a onda, assim, eu imagino que para o backside é muito difícil, cara. A gente viu a onda do Jacob aí na vitória sobre o João, mas assim, se a gente for olhar, a outra vitória foi do Conor em cima do Cano, né? Mas em geral, o Miguel, por exemplo, botou para dentro ali, mas não conseguiu uma nota tão alta, né? O Léo acabou vencendo. Como é que você vê essa onda, cara, para o Goofy e também ela no geral, né? Porque a gente viu vários atletas caindo na saída, né? Parece que tá tudo normal, tá tudo acontecendo bem, e no final parece que tem alguma coisa ali que acontece e eles caem. Exatamente. Tem esse drop difícil, né, que a gente falou aqui, que o Everton comentou. Tem uns bumps, cara, uns ribs assim, né, umas costelas que aparecem no meio do caminho ali, umas quebra-molas ali. Assim, não é tão perfeita. Você vê uma onda como o Chopa, é super difícil, é altíssimo nível, mas a onda é toda lisa, perfeita. Uma vez que você faz o drop, a chance de sair aumenta muito. Já The Box, você tem que negociar essa saída aí, que eu acho que é a parte mais difícil, né? O drop é dificílimo, mas eu vejo a saída ali como uma das partes mais complicadas, né? Dependendo da maré, dependendo da situação, do ângulo, do swell, a dificuldade da saída é enorme, né? Essa aí foi até fácil, né? Apesar que quando teve o balanço ele já estava totalmente fora, né? Mas ainda teve o balanço no final da onda ali, né? Sim, foi uma onda boa, mas não é do nível da onda do Griffin, né? Que ele estava vindo lá de dentro e saindo naquela hora que deu a espremida, que é o foam-bolt espremendo de um lado, a necessidade de você fazer o highline, porque o tubo diminui, ele espreme, né? Como o Everton também acrescentou ali, falou sobre, né, você vai lá embaixo, começa o tubo lá embaixo, depois você tem que fazer a saída um pouco mais alta. É uma onda muito difícil, cara, uma onda bem complicada, né? Eu acho que até você estava questionando essa coisa de, eu acho que esse argumento que é a última etapa do circuito anti-esporte, eu acho que não é um bom argumento, porque são 7 etapas, você tem todas as outras para performar também, inclusive piscina. Então, acho que esse não é um argumento muito forte para dizer, não devia ser The Box, porque decidir minha classificação em The Box não seria legal. Eu acho que isso não procede, mas a questão é oportunidade para todo mundo, isso sim, independente de onda ser difícil, ser slab ou não ser. Eu acho que mais para o final ali a gente foi vendo que as notas foram caindo, o nível foi baixando, e porque as condições foram ficando ruins até o ponto que eles tiveram que parar o campeonato e voltar para o main break. Então, assim... a última bateria lá entre o Crosby e o Jackson, né? Pô, foi assim, exato, triste, né? Ficou muito pouco, o cara passou com 2-4 e o outro não conseguiu fazer nada. Então, assim, até pegou tubo, mas muito na boca, assim, não conseguiu realmente apresentar um surf. Não teve muita oportunidade também, né? Eu vi, assim, em algumas baterias, atletas pouco preparados para estar ali. É até curioso falar isso, porque o Igarashi é um cara que está ali agora, é top 3, né, no ranking, né? E ele teve ali um momento ali que ele... Não é top 3, não, top 4. Ele é o número 4 do ranking agora, durante essa etapa, no live ranking, e deu para ver ele com muita dificuldade ali naquela onda, no slab. Então, assim, é uma onda difícil, que seja difícil, porque é para todo mundo. Tanto que o Barry Mamiya chegou na água e mostrou o quanto ele é superior a todo mundo. Qualquer onda que vinha, ele já vinha entubando. Então, menor, maior, mais deep, mais no rabo, o que fosse, ele tinha soluções, recursos ali, repertório de movimentos, de conhecimento para fazer o que tinha que ser feito. Assim, então, assim, acho que esse argumento de ser a última etapa não é o melhor argumento. Agora, oportunidade para todo mundo, sim, é um grande argumento. Se Margaret River, lá no main break, estava rolando altas ondas, o mar liso, melhor condição que a gente viu até então no campeonato, de repente fazer só algumas baterias ali, aí já fica um pedaço do round só ali, aí eu já acho que isso não é o ideal. Mas, por outro lado, é o seguinte, cara, a gente tem que usar, desde 2019, que a gente não usava The Box, entendeu? E aquela onda é sensacional. O surf é um espetáculo também.
não é só um jogo ali onde você tem assim, não tem como ter tudo controlado, é um ambiente que não é um ambiente controlado, então é natural também que em alguns momentos isso aconteça. Pelo menos eles tiveram a manha, né, assim, fizeram uma coisa certa de parar o campeonato e levar de volta para o main break. Eu acho que foi uma coisa muito certa que eles fizeram, porque dava para ver que não tinha oportunidade para todo mundo pegar os tubos. Então, se alguém pegasse uma onda mais perfeita, esse cara ia ganhar a bateria, né? Então, e já no main break, não. Quem estiver quebrando mesmo vai conseguir bater de frente até com alguém que pegue uma onda melhor. Então, acho que foi bom ter voltado para o main break. Não sou contra fazer the box de jeito nenhum, mas não é o ideal que rolem só 4, 5, 6 baterias ali. O ideal é que a gente conseguisse pelo menos fazer um round inteiro para todo mundo ter. De novo, eu digo, foi bom que eles tiraram de lá, porque se viram que não ia dar para fazer o round todo, é melhor tirar. E fizeram certo, e a gente teve show de surf no main break também. Pois é, o Everton, eu vi uma galera falando, cara, que naquele dia extremamente grande ali, né, o bicho estava pegando, né, que aquela situação ali já tinha ficado, assim, talvez até over para o campeonato, e talvez os atletas, lógico que eles precisavam mostrar habilidade ali, mas às vezes precisaria também muito da sorte, né, porque às vezes o cara era varrido, muitas ondas o cara pegava e de repente não tinham até a junção no final, né? Ou às vezes chegava a junção, mas eles não conseguiam pegar, tá no momento certo. Você acha que daquele tamanho ali já sai um pouco do que, assim, de precisar tanto da sorte para passar ou não? O campeonato é assim mesmo, ou para dentro d'água, tá bombando e o cara tem que estar preparado ali. Cara, eu gosto de mar desafiador. Eu já falei que eu preparo meus atletas nesse formato, cara. Eu acho assim, na minha opinião, né, cara, respeito a opinião de todo mundo, mas a minha opinião é o seguinte, cara, o surfista, ele tem que surfar tudo. Ele pode ter medo, isso é bom, né, que ele vai vencer o medo, ele vai ter a clareza do que fazer, do equipamento que ele tem que usar, de como abordar a onda, mas ele tem que encarar os desafios. Se não está a fim de encarar isso, né, de você pegar um mar grande, desafiador e ter que quebrar aquelas ondas, cara, muda de profissão, essa é a minha opinião, tá? Então, eu trabalho nesse formato com os meus atletas, até que quando eu vejo que algum atleta, de repente, não quer vencer aquele limite lá, tá, eu falo, cara, então vamos focar assim, se quer ser surfista profissional, então vamos se manter aqui no Brasil. E mesmo assim vai correr o risco de ir lá para Itaúna, para Joaquina, para Itamambuca, pegar 2, 3 metros de onda lá e chegar lá e, né, pipocar. Então, Maresias, como teve agora, né? Maresias, né? Você viu lá, tinha um dia 2 a 3 metros de onda lá, cara. Então, e é um QS, né? Então, 6.000 pontos. Então é isso, o surfista que ele quer ser surfista profissional pensando em circuito mundial, é isso, tem que ir se superando, se preparando, se qualificando, né? Não é ninguém nasce pronto para surfar onda grande. Isso que a gente está falando de onda grande e média, né? Se for na linguagem do mundo do surf, o big surf, né, cara, é outro patamar, né? Então, assim, até os caras brincam, os big riders falam assim, 10 metros, 1 metro, 20 metros, 2 metros. Então, assim, muda totalmente a escala, né? Então, mas é isso que muita gente estava usando de argumento, que assim, parece ter chegado a um limite que para o surf de remada já de repente teria que ser uma outra categoria. Então, eu acho o seguinte, estava surfável, né? Eu acho que os melhores do mundo mostraram que era possível surfar em alto nível aquela onda, desde que você estivesse fisicamente preparado, psicologicamente e com equipamento, né, cara? Equipamento. Queria falar disso aí, ó. Deixa eu dar uma interrompida, com todo respeito. Eu ia te perguntar também, bota na tua resposta também, como é que era o trabalho com seus atletas nessa questão de medo? Tá. Cara, essa é uma boa pergunta, porque eu tive diversos atletas em diversos circuitos diferentes, né? Isso é diferente em cada circuito também. Mas o que eu queria chamar a atenção é que eu vi muita gente que estava despreparada em termos de equipamento, né? Muita gente falando com prancha emprestada, até caras de altíssimo nível de profissionalismo, como Léo Fioravante, que estava até nas entrevistas agradecendo, que bom que eu consegui essa prancha aqui, que é uma prancha antiga, que estava aqui, que não sei quem me emprestou e parará. Eu vi que algumas pessoas estavam
com problema de equipamento, né? Hoje em dia a gente tem as pranchas que são mais frágeis, elas quebram mais. Então, assim, se o cara quiser cobrir tudo, ele vai ter que levar umas 15 pranchas, cara, para uma etapa dessa, entendeu? Assim, na verdade, ali na Austrália foram 3 etapas seguidas, então o cara tem que ir com um caminhão de prancha, não um navio de prancha. Essa é a hora que fazer parte de uma equipe grande que vai te fornecer equipamento na região onde você estiver competindo, ainda mais num lugar que tem 3 etapas como a Austrália. Esses caras saem na frente, com certeza. Se você viaja do Brasil para essa etapa e tem que estar coberto para tudo, você vai ter que viajar cheio de capão. Então, assim, quem não tem uma equipe forte que possa ajudar a carregar os capões, o custo disso também para transportar em empresas aéreas, enfim, é uma logística bem complicada. É aí que saem na frente algumas empresas que conseguem cobrir isso tudo e dar toda essa assistência para os atletas, né? Assim, respondendo a tua segunda parte da pergunta em relação aos atletas, cara, eu tive situações incríveis, já tive situação de, acho que o título mundial que eu não ganhei com a Silvana Lima, lá que a gente precisou em Sunset de ter uma performance melhor, a gente procurou prancha local, a gente correu atrás, o mar ficou gigante, bem grande mesmo, e o feminino rolou. A Stephanie Gilmore, que era a nossa adversária principal, perdeu nas quartas de final antes da gente, a gente tinha que entrar na água e fazer a bateria. E a Silvana, por outros motivos até assim, né, que nem cabem dizer aqui, mas ela acabou nos preparando adequadamente para essa etapa. Faltou equipamento também, a gente correu atrás e conseguiu resolver essa questão, mas ficou capenga, ficou faltando ali. Então, assim, eu acho que o Everton falou uma coisa que eu trabalho da mesma maneira, sempre preparando os atletas para qualquer condição. Aqui no Havaí isso é uma coisa muito natural, então é muito fácil, porque desde criança os atletas já estão surfando onda grande, fundo de coral, direita, esquerda, tubo, onda gorda, onda grande, onda volumosa, Sunset, né? As etapas daqui que qualificam os atletas são Haleiwa, Sunset, Ala Moana e Pipe, muitas vezes. Então, assim, o cara já cresce competindo antes do Pro Júnior, os campeonatos locais já são nessas ondas. Então, desde pequeno, você já vê crianças de 10 anos surfando um mar bem grande de Haleiwa nos campeonatos. Então, já cara, desculpe, teve um dia, Robalinho, que eu tava em Sunset, cara, pra mim tava grande, mas não tava grande mesmo. E eu, assim, cara, totalmente receoso, cara, e umas menininhas, sei lá, parecia ter uns 10 anos assim, cara, sei lá, era como se eu tivesse meio metro aqui na barra. E eu ali tenso pra caramba. É o costume. Então, assim, eu tenho essa experiência, já ter trabalhado com o pessoal do Nordeste que chega no Rio, já toma um baque ali com o volume do Rio de Janeiro, balanço, backwash, aquela coisa toda, tem que gerar uma adaptação, né? Silvana, quando chegou no Rio, tinha 17 anos, era uma menina, não sabia nem surfar de backside ainda, só surfava praticamente de front e não surfava onda grande, se adaptou rápido, porque o gênio, ele se adapta, ele pega essas situações onde você nunca experimentou, né? Por exemplo, a vitória do Medina em Chopo é uma vitória muito marcante, porque foi a primeira vez que ele surfou daquele tamanho e ele venceu os melhores do mundo naquele mar gigante, perfeito, e ele se adaptou ali na hora, criou os recursos que ele precisava, pegou o background que ele tinha, né? Toda a bagagem que ele tinha e jogou ali e se adaptou àquela situação muito bem. Então o gênio consegue, mas é um trabalho muito difícil de ser feito. Quem tem medo de onda grande realmente é um fator limitante, tá? A gente vê isso em alguns atletas, você vê que até o nosso grande Felipe Toledo, que é um cara que a gente ama, a gente tem uma admiração enorme, para mim é o melhor surfista do mundo. Quando chega em algumas situações muito cavernosas, o rendimento dele cai. Então isso com certeza não é falta de habilidade, na minha opinião, ali com certeza é uma coisa de sentimento mesmo, de como o cara se sente, porque quando você está com medo, você se enfraquece, você se limita, e para vencer essa barreira é bem difícil, é um trabalho psicológico e de prática, né? E eu acho que, de novo, voltando ao assunto da prática, que eu falei anteriormente sobre as ondas de The-Box, a prática determina se você vai ter condições de competir com outras pessoas ali ou não. Então não adianta você ter muita habilidade, ter o equipamento certo, se você não conhece o pico também. Então junta tudo isso nessa salada, por isso que o surf é tão bacana, por isso que o surf é tão incrível, e por isso que é tão legal ter um circuito que tem muita onda diferente uma da outra, que vai da piscina, a The Box, a Pipe, a Sunset, agora não tem Sunset mais, mas sempre teve, né? Então assim, o surfista tem que ser um cara adaptado. Por isso que eu acho mais legal ainda o circuito não ter mais o Finals 5,
porque aí sim você vê quem soma mais pontuação sendo testado em todas as condições, e não somente se ele chegar entre os 5, aí no local ali vai determinar como foi Trashers durante tanto tempo aí. Eu acho que aquilo ali desfavoreceu demais o Jack Robinson, por exemplo, a Carissa Moore acabou se dando mal ali também. Não que ela não goste de Trashers, mas é porque ela ficou mais submetida a um dia de competição, entendeu? Para definir título, uma coisa absurda, ainda mais chegando na frente como ela chegou, muito na frente das outras adversárias, né? Bem lamentável. Graças a Deus a gente superou isso aí, o surf está indo para frente, a gente está com bons ares aí pela frente, acho que a gente tem só que comemorar isso aí, e agora os olhos estão grudados ali, eu estou vendo que o interesse aumentou de novo, está todo mundo amarradão de assistir por conta disso. Olha essa etapa aí, eu me amarro em Margaret River, cara, eu fico amarradão de ver os caras quebrando essas ondas volumosas, grandes, né, e tô de olho aí. Boa. Everton, vou dar uma passada aqui no ranking, porque até falamos lá no início, estou indo lá para baixo. Cara, só tem uma vaga em jogo, né? O Alejo, eliminado, e o Imai aqui em 29º, vivo, mas precisa vencer o campeonato, vencer mais 3 baterias, né? As quartas, a semi e a final, para superar o Alejo e seguir na frente. E já de brasileiros fora, né, a gente tem o Edgar, a gente tem o David Silva, a gente tem o Samuel Pulpo e o Ian Gouveia. Desses 4, o Edgar é o nome que teve pela primeira vez no CT, né? Os outros já estiveram em algumas outras temporadas. Mas a gente não viu uma nova geração entrando, né, cara? A gente viu uma galera retornando, o Edgar entrando, mas já com uma... não é da nova geração. E, enfim, é um momento que a gente tem que se preocupar, cara, assim, dessa renovação. Como é que você está vendo isso? Bom, é o gap, né, que a gente tem aí de geração, por acredito, falta de investimento numa parte ali crucial da formação, que teve a ver também com a questão da pandemia. Se você notar, os atletas ali que estão fazendo falta, vamos dizer assim, né, os atletas ali de 20 e poucos anos ali, eram os júniors da época ali da pandemia, que não puderam viajar, que não se prepararam, que não vivenciaram o circuito mundial. Então, assim, tá aí a resposta, né? Acho que devido a isso, a gente teve os atletas da nova geração chegando no Challenge, né? O ano passado aí, Cauã Costa, o Heitor Miller, né? Mas faltou bagagem para eles competitiva aí de ondas diferentes ali, para eles poderem estar preparados para uma classificação para o CT, né? E você vê o Edgar, que é um cara mais experiente, vamos dizer assim, mas que também não tem tanta bagagem internacional, comparando com os caras da idade dele, que estão no Tour, né? Sofreu ali a adaptação, é um cara também que tem muita atitude, é um cara que ele entra para decidir, mas que não tinha bagagem suficiente ali para bater de frente com os melhores do mundo. Então, acho que tem a ver com o lance da pandemia e com a falta de investimento, até porque nessa época aí muitas marcas quebraram, as marcas que conseguiram sobreviver foi na luta mesmo, a gente acompanhou, né, o mercado, a gente vive o surf, a gente ficou 10 anos sem circuito nacional, né, profissional, de um circuito de qualidade. Então, assim, foi uma época ali de batalha, que deu esse gap, né, e agora a gente está preparando uma nova geração que está vindo, né, eu estou vendo aí novos nomes que estão surgindo aí no cenário, que se as marcas agora conseguirem investir e tiver essa preparação, é o que a gente vai conseguir dar continuidade antes desses atletas do Brazilian Storm se aposentarem, né? Mas a gente está com um gap aí devido à falta de investimento, tá? E outra coisa que você me perguntou, Matias, antes, que eu acabei não conseguindo responder também, foi a questão de como você preparar um cara para onda grande, né?
Então é gradativo, cara, não é uma coisa assim, pô, o cara, né, com 12, 13 anos, bota ele lá em Sunset, 12 pés e bota para baixo, não é assim, né, cara? É uma coisa gradativa, você vai subindo 1 metro, 1,5 metro, 2 metros, vai ensinando ele a gostar dessa condição, né? Eu acho que isso é o mais importante, né? Você mostrar o quão é legal surfar essa condição e que é possível, que se você tiver em harmonia com a natureza, estiver fisicamente preparado, você consegue dominar essa situação. Então, não é bem dominar, né? É entrar em harmonia com a natureza, e aí tudo acontece a favor. Você vê que esses caras que John, até o Barrow Mamiya, né? Eu não sei nem por que os pais dele não colocaram o nome dele de Barrow Mamiya, né? Bicampeão de pipe, né? Campeão de pipe. O cara tem uma facilidade gigantesca, como você bem citou, Matias. O Barrow fez tubos alucinantes under priority, ou seja, embaixo da prioridade do outro cara, né? Porque tem muita visão, tem naturalidade, tem conexão com a situação. Porque ele se colocou tantas vezes buscando esse surf que aquilo ali para ele é normal, cara. É o dia a dia, ele gosta, é o que alimenta ele. E é nesse formato que eu gosto de preparar o meu time, né? Ensinar eles a gostarem dos tubos, a gostar de onda grande, a surfar com prancha grande, a se desafiar, mas tudo de forma gradativa, de acordo com a idade de cada um, na preparação física de cada um, né? Lembrando que tem a questão da maturação ali, da adolescência. Então, sim, são várias questões que você tem que estudar fisiologicamente, né, para você preparar ali o cara para aguentar porrada, porque é isso, né? A partir do momento que ele vai desafiar uma condição de ondas de mais impacto, de consequência, ele tem que estar com um corpo apto a receber esse tipo de impacto, de força da natureza. É lógico, acontece uma lesão, por isso que chama onda de consequência, acontece, mas a partir do momento que você tem harmonia com o oceano, você gosta e você está fisicamente preparado, com equipamento adequado, a chance de dar errado é muito pequena, entendeu? E pode ver que esses atletas de alto nível, normalmente, eles se machucam mais, as lesões vêm mais em ondas medianas, em surf acrobático, né, no surf de inovador e progressivo, porque ali é de impacto, ali é né, você tem que fazer rotações, giros, né, sai com a prancha, decola, aterrissa, então, assim, tem outras questões ali que envolvem, né, a performance. E essa é a diferença, cara, entre o surf de onda grande e o surf de onda mediana, né? Você, desde, né, da infância ali, ser preparado gradativamente para gostar desse tipo de mar. Eu até tive, né, como surfista, essa experiência, então eu queria superar, eu tinha medo de onda grande, óbvio, todo mundo tem, né, mas a partir de chegou um momento que eu não queria andar ali com a galerinha que queria ir sempre por meio metro, e aí eu queria andar com uma galera que ia para umas ondas maiores, e aí você vai buscando, né, e conforme você vai andando com essa galera, a cabeça dessa galera é diferente. Então, a gente chegava, por exemplo, lá no Félix, tinha 2 metros de onda fechando, os caras, meu irmão, é para baixo ou para dentro? Para baixo e para dentro ou vai embora a pé. Então, não tinha... Esse é o trauma, hein? E aí é o que prepara, né, cara? Mas de uma forma ali tão natural, cara, que você, cara, aprendeu a gostar, entendeu? Então você tomava um puta de um caldo, tomava um rola da vida e os caras tudo lá rindo da sua cara. Então, tipo assim, se tornou... Aí você ria também, né? Pô, e aí você aprende a lidar com essas situações, aí você vai entender de equipamento, enfim, é um processo que é fundamental aí ser gradativo, mas que é possível o método old school aí, né? O vai ou racha, né? A seleção natural. O cara desiste, o cara fica bom. Hoje em dia a gente é bonzinho, né? O treinador vai lá, não, beleza, não está preparado ainda, não, tranquilo, vamos analisar. O Everton, eu acho que hoje a gente salva aqueles que se traumatizariam, mas a gente permite que os caras se fortaleçam antes de se traumatizar, aprendam antes de se traumatizar,
e se tornem bons antes de passar aquele perrengue. E quando passa, já estão preparados para passar, e não traumatiza, entendeu? Acho que sou mais a favor do momento atual, porque, né, a galera fala que o momento atual é Nutella e o outro que era bom, aí fica aquela discussãozinha ali, que agora a galera é Nutella, que antes que era casca grossa, não sei o que lá, tinha que jogar lá do 10º andar mesmo, sobreviveu, tá bom, se sobreviveu é porque é Nutella. Enfim, eu acho que hoje a gente está mandando bem de estar fazendo esse trabalho aí e favorecendo essa molecada que talvez não fosse chegar lá, hoje em dia eles chegam por causa da gente. Com certeza, cara. E, cara, super respeito a galera que não tá afim também de buscar esse surf, entendeu? Claro. Que quebra a onda mediana, tem, né, inúmeros surfistas que tem esse perfil, não é questão de maximizar e minimizar ninguém, é questão de perfil mesmo, e é por isso que eu digo que se você quer ser um surfista de circuito mundial, é outra preparação. O surfista de circuito nacional, beleza, se o cara não quer ir para esse, né, desenvolver esse tema, ele tem a chance de ser construir uma carreira excelente, mesmo não encarando esse tipo de situação. Boa, entendeu? Boa. Do que o cara está buscando de fato, né? Show. Robalio, voltando pro ranking, cara, a gente tem essa última vaga aí, a situação é a seguinte, o George está em segundo já, com os resultados atuais da etapa, né? Passou o Iago, jogou o Iago para terceiro, George vice-líder, e ele vai encarar o Imai. Se ele vencer o Imai, o Alejo já fica com a vaga garantida no restante do CT e no CT 2026, mas passa o Ítalo, né? Assume a liderança. Agora, se ele perder, o Imai continua colocando em risco a vaga do Alejo. Como é que você vê essa situação? O Imai, que você treinou durante tanto tempo, né, tá fazendo, assim, no apagar das luzes, ele tá fazendo uma etapa sensacional, hein? Exato. Para mim, o Imai, no apagar das luzes, está sendo o Imai que eu preparei. Está sendo o cara. Já falei em outros programas aqui o quão triste eu fico de ver um cara se arrasando tanto com o talento que ele tem. Vocês pegam aí as últimas apresentações dele, a quantidade de rascós e a competitividade também, a presença dele no line-up, a navegação, a forma de competir, ou seja, é um cara que só se mexe quando a água bate na bunda, né? Então, assim, isso está errado. Por isso que um cara como o Ítalo, como o Medina, como o Leonardo Fioravante, são caras que, assim, não deixam brecha para o azar. Eles tentam cobrir tudo que é possível cobrir para poderem passar as baterias. E claro que alguns são melhores que os outros, né? Não é à toa que o Medina é 3 vezes campeão mundial, o Ítalo é campeão olímpico, campeão mundial, mas ele está sempre ali na batalha, sempre lutando, sempre brigando, sempre se protegendo, marcando se tiver que marcar, fazendo surf forte se tiver que fazer e arriscando os aéreos se tiver que arriscar. Então, assim, o Imai teve um ano muito ruim fazendo essa análise, né? Assim, muito ruim mesmo, né? Está somando 2 etapas de cara, né? Ou seja, ele teve 3. O descarte dele, ele jogou fora 265 pontos e agora ele tem mais 2 que ele vai somar com certeza, por isso que ele está dependendo dessa vitória. Então é o seguinte, se ele conseguir fazer o que ele está fazendo e chegar lá e ganhar, eu tenho que dizer, ele merece se classificar, porque um cara que ganha uma etapa merece se classificar. Eu fico triste de ver um cara que ficou em segundo, fez uma final como o Matt McGillivray, não se classificar. Imagina um cara ganhar e não se classificar. Então, assim, tem esse lado, eu ainda torço muito pelo Imai, então se ele for campeão, quero mais que ele se classifique. Agora, eu fico muito triste pelo Alejo, inclusive vou ter que morder a língua, que eu falei que ele já estava classificado, e acho que está. Sinceramente, acho muito difícil o Imai realmente ganhar a etapa. Esse é o limite do Imai até hoje, quartas de final, foi o máximo que ele já conseguiu chegar. Ano passado a gente fez 3 quartas de final, chegamos 3 vezes no Main Event, né? Mas ele já rompeu algumas barreiras nessa etapa, como por exemplo, bateu o Jack Robinson, ainda Sim. mais em casa. Então, o Jack deve ter ficado muito triste, hein? Porque não competiu em The Box, hein? O cara deve estar meio triste. É verdade. Ele deve ter sentido isso, eu pensei nisso também. Então, assim, o Imai já ganhou do George antes, ganhou ano passado em Cloudbreak. Então vamos ver, cara, assim, vai ficar tudo ou nada ali. O Alejo foi mais constante, né? A gente tem aqui, se a gente for pegar os resultados dele, 4 17º, 1 terceiro e 1 nono. Então, assim, ele já fez o trabalho dele. O Alejo, para mim, está classificado. Para alguém tomar essa classificação dele, o Imai só se vencer. Então,
vamos ter que esperar, aguardar e ver o que vai dar. Em relação a primeiro e segundo lugar ali, eu acho que a perna do Ítalo foi muito ruim na Austrália, né, cara? Inesperadamente, ele, apesar de estar soando muito bem ainda, mas errou muito nas baterias, parecia um pouco disperso em alguns momentos. Eu até comentei aquele lance, depois que ele quebrou a prancha, parecia que ainda não tinha um plano muito perfeito. Assim, algumas falhas, né, que até um atleta do nível dele, com a capacidade dele, com a equipe forte como ele tem, né, com um grande treinador que é o Reynolds Reis, e com todo o time que anda com ele ali. Inclusive, acho que é uma das equipes mais fortes, realmente. Ele tem mostrado isso, ainda está se segurando em primeiro lugar. Então, quanto a isso, se ele passar para segundo e se coçar mais na frente ali, voltar para primeiro, eu acho que isso não interfere muito, não é tão importante assim. Você não precisa segurar a camiseta amarela o circuito inteiro, né? Ele, só de pensar em relação ao ano passado, ele chegou com risco de ser cortado. E quando conseguiu se garantir, ele ficou com aquela cara de extremamente aliviado, ele ficou tenso. Sim, então, assim, e depois ele subiu e foi o vice-campeão, né, mundial. Eu acompanhei, cara. Agora, então, não, agora é um momento de perigo, porque assim, ele está em baixa depois de ter começado em alta, porque está ao contrário do ano passado, entendeu? Seria um momento mais delicado agora, ou ano passado depois dele ter se salvado? Olha, cara, ele tem um terceiro, um primeiro, um segundo, um quinto e esses 3 17º. Então, assim, você olha o ranking ali, tem uma galera que tem um monte de 17º, 33º. Então, o Ítalo tá sensacional ainda. Porém, ele escorregou ali um pouco, né? Tá descartando um 17º, né? Tem uma galera, assim... eu acho que, em relação ao que você está falando, eu não vejo muito perigo, não. Acho que ele vai recuperar isso aí sem problema e vai ser top 5, vai disputar esse título mundial aí em Cloud Break. Não vejo o menor problema para ele, sinceramente, que é muito surf. Isso aí foram falhas. Aconteceram 3 seguidas, realmente, 3 seguidas, né? Para chamar a atenção. Todo mundo, opa, não é falta de condicionamento físico, não é equipamento ruim, não é problema com a equipe, não acredito que seja. Mas acontece perder também, ninguém ganha tudo. Então não vejo muito problema não, cara. Acho que o Ítalo está super bem. Se ele não for... De repente o Imai podia fazer o favor de detonar o George e de repente, mesmo que não ganhe, não tira o Alejo e o Ítalo continua em primeiro. O melhor cenário para os brasileiros seria esse. Mas, não sei, vamos ter que dar o braço a torcer aí, vamos ter que olhar. Eu acho que o surf é dentro d'água e quem fizer o melhor merece passar. E eu acho que alguém que ganha o evento tem que se classificar. Então, se o Imai conseguir, que seja. Mas acho muito difícil conseguir, volto a dizer, ganhar essas 3 baterias de novo. Está surfando como um campeão. Não é o melhor da etapa, acho que o George é o melhor da etapa. Então, acho, assim, se a gente for analisar só o que foi apresentado e o que a gente está esperando que vai acontecer, eu acho que o George é o favorito e acho que vai dar mais chance de dar George do que Imai. Mas, cara, o Imai tá com sangue nos olhos. Ano passado a gente passou esse corte aí em 11º no ranking, na frente de todos esses atletas que a gente citou, Medina, Ítalo, até Iago Dora, vários caras ali. O Iago até pegou acho que a última vaga, se não me lembro, ano passado, né? Se não estou errado. Então, é uma etapa muito forte para o Imai, né? É onde ele tem o melhor resultado dele até agora, que é esse 5º, e deu essa acordada, como eu falei, quando ele está sob pressão, já aconteceu algumas vezes. O Everton acompanhou uma no Challenge Series comigo na praia em Saquarema, que ele tinha que passar a bateria, ele fez um 9,5 e um 7,5. Então, assim, ele é um cara que às vezes fica meio ali... Mar estava grande, Saquarema. Perdão? Mar estava grande, Saquarema. Não tão grande, não. Tinha 1 metro de onda, meio metro a 1 metro, assim. Era mais de manobra. Foi no Challenge Series do ano retrasado. Que a gente chegou lá já com uma pontuação que parecia que já tinha qualificado e todo mundo começou a passar bateria. O Jackson Baker, É que assim, então não é questão de precisar estar coisa mais séria para ele se dar bem, né? Ele anda também em condição menor, né? Ele é capaz também. Sim, cara, o Imai é um surfista grande, excelente em ondas pequenas, cara. A gente treinou aqui muito em ondas pequenas, né? Assim, desde 2019 que a gente começou a fazer esse trabalho. O nosso treino aqui tem muita onda marola, Amaral aqui. Mal é um lugar muito bom para deixar o cara bom de marola também, entendeu? Tem point break, tem marola, tem jaw, se o cara quiser ser big rider. Tem Roquipa, que sempre dá onda diariamente, 3, 4, 5 pés, 6 pés é normal no inverno.
Então, assim, tem altas ondas também perfeitas aqui na região de Lahaina. Então, é um lugar alucinante para treinar. Aqui você fica muito bem preparado para qualquer condição. E o Imai, de repente, é um cara pesado, no peso dele ali, que é um cara de 185 pounds, uma coisa assim. É um cara que é um dos... Isso em quilos dá quanto? Isso aí é um dos melhores do mundo, cara. Uns 80 Tá muito havaiano, cara. Tá muito havaiano. Exatamente. É um cara pesado, grande, que surfa pra cacete em marola, cara. Você vê que quando ele pega uma pranchinha epóxi, uma pranchinha de carbono, ele destrói, cara. Aquelas rabetadas, aéreos, pancadas fortes também. Ele se agacha muito. É um cara que sabe ficar pequenininho, fazer a bolinha, né? Como a gente fala. Fica super comprimido sobre a prancha. E sai de manobras assim incríveis, faz layback também, deita na espuma e levanta, tem uma facilidade incrível, realmente é muito habilidoso. E ele morou em várias partes da ilha também, então ele teve muita prática em vários tipos de onda, e é um cara que bota muito tempo de surf, cara, assim, pelo menos no HIP que a gente teve, assim, durante os períodos de treinamento nesses 5 anos passados aí, foi um cara que se dedicou muito, teve momentos assim que ele se dedicava tanto quanto os melhores do mundo. Agora a questão o Medina provavelmente fez isso desde o começo da carreira e não parou. Né? O Ítalo também, outros caras também. O João é um cara que você vê só ralando, se preparando. Então, se você consegue manter essa constância, essa linearidade assim, de consistência, você vai chegar lá, cara. Você vai ter suas derrotas, aí como a gente viu o Ítalo tendo essas 3, voltando à tua pergunta, mas o cara vai recuperar, porque ele está sempre preparado. Então, quando a oportunidade de bater nele melhor, que de repente nessas baterias ele não teve tanto, ele vai apresentar, porque ele está sempre preparado, sempre pronto. Então, assim, e motivado também, raçudo, não deixando espaço, não deixando os outros começarem a bateria num mar devagar, disputando o pico, sendo mais competitivo. Nem todo mundo tem essa gana, nem todo mundo tem esse sangue nos olhos de estar sempre na ativa ali, sempre brigando e lutando por cada colocação numa bateria, por cada nota, por cada troca, em cada momento da bateria você está 100% presente e querendo lutar. Às vezes o cara tem que ver assim, caramba, tô indo embora, tô perdendo, caramba, agora eu tenho que ganhar o campeonato, aí o cara dá o gás da vida. Então, assim, a questão motivacional, a questão psicológica, a questão da atitude que você coloca quando você está competindo, às vezes a gente vê isso no futebol também, o time jogando meio relaxado, é um time menor, aí vai e deixa de ganhar, empata de 0-0, ou 1-1, ou algo assim. Então, assim, às vezes a motivação do cara ali por achar que tá tranquilo, tá tranquilo hoje, é só o começo, não sei o que lá. Enfim, falta ambição às vezes, entendeu? Então, assim, a ambição... você vê atletas que quando ficam em segundo ficam muito chateados, pé da vida, quer ganhar. Tem um cara que ficou em segundo, é o resultado da vida dele, ele tá amarradão, que ficou em segundo, entendeu? Assim, cara, é até uma coisa assim complicada de falar, mas eu lembro no começo, quando eu comecei a trabalhar com o Imai, ele ficava em nono, ele ficava amarradaço, o nono é o meu melhor resultado, cheguei no homem a homem. Então, assim, eu sei que no comecinho da carreira, você chegar no homem a homem, você tem que ficar feliz que você chegou ali, quebrou barreiras, passou mais uma, chegou no homem a homem. Beleza, cheguei pela primeira vez nas quartas de final, cheguei não sei aonde. Mas você não pode se satisfazer com aquilo, você tem que ter ambição, você tem que ter objetivo, você tem que ter o seu foco ali bem definido. Então, acho que é questão disso. Alguns atletas, quando espremem muito a coisa, o cara tira o seu melhor. Né? Isso é uma coisa boa do Imai. Em muitos momentos a gente se apertou ali, precisando de resultado, e a gente conseguiu esse resultado, conseguiu a performance, e não foi uma coisa de deixar o cara de perna bamba. Então, assim, há o risco dele ganhar, mas é uma tarefa hercúlea, né? Tanto que ele está ali no meio da tarefa dele, vamos ficar de olho. Boa. Eu diria que quem vencer essa bateria vai ser o campeão do evento, cara. Realmente tá eu tava dando uma olhada na chave aqui, cara. Deixa eu botar a chave aqui. Ele, se passar, pega ou o Cosby ou o Jacob. É uma bateria também que não vai ser muito fácil, não, né? Os 3 nomes do evento, para mim, é o Jordi, o Imai e o Jacob, cara. Tudo no mesmo lado, né, da chave. Até falando do Ítalo aí, né, cara, ele perdeu uma bateria dando dura, né, cara, que o Jacob deu a batida do evento, né, cara, ele deu uma batida no olho de uma onda de 4 metros, irmão, aquilo lá que ele fez realmente é para poucos, né, para a galera ter noção, 4 metros é o que a gente surfa aqui no Patieiro de 8,6, né, cara, de 8 pés, então, assim... O cara deu uma cavada lá e deu no olho de uma onda de 4 metros, vertical, chutando, voltando
free fall e tudo mais, né, cara? Então, assim, ele mereceu a vitória, sem sombra de dúvidas, mas o Ítalo vendeu caro, o Ítalo surfou muito, cara, a bateria também. Ele já estava vindo, né, do free surf, ele já estava com uma prancha muito boa. O Ítalo fez a parte dele, cara, mas aí cai numa situação onde você não tem como nem condenar o cara, porque ele fez notas altas, né? Ele surfou para vencer a bateria, só que o cara foi superior naquela bateria, naquele momento. Isso acontece, né? Então, o Ítalo estava preparado para essa bateria. Foi que brilhou a estrela ali do Jacob, local, conhecedor, botou para jogo. O Jacob que começou o campeonato surfando mal pra caramba, né, cara? A primeira fase dele foi horrorosa. Foi. Na repescagem ele deu um passo, conseguiu avançar e depois ele deslanchou, né? Foi, eu fiz a besteira de tirar ele do meu fantasy e me lasquei aqui. Cara, ele errou tudo na primeira fase. Foi triste de ver. Mas tá aí, tá nas quartas. Então, rosa aí também pro Miguel Pupo, cara. O Miguel Pupo surfou muito esse evento. Também fez um bom tubo ali no The Box. Ficou faltando uma onda para ele ali, na bateria com o Léo Fioravante, né? Então, menção honrosa aí pro Miguel Pupo. Ele fez casca grossa, hein, cara? Casca grossa, cara. O Miguel é realmente um cara que eu tiro o chapéu, um cara que surfa bem em todas as condições, né? Então, máximo respeito aí para o Miguel. Muito surf. Top 10, hein? Top 10, tá fechando em 10º. E também o Ian Gouveia, né, cara? Aquela bateria do Ian Gouveia foi um pouco duvidosa com o Barrel Mamiya. Vale citar essa bateria aí também. Eu acho que talvez ali naquela última onda do Ian eu teria dado a virada. Foi quase, né? Acho que ficou por 0,30, 0,40. 6,73, ele precisava de 7,20, né? Acho que foi por aí. Então, no limite. Você daria a virada, ô Robalinho? Cara, assistindo na hora, com a minha esposa aqui, eu não dei a virada, eu dei 6 alto, cara, na onda, cara. Eu não achei que virava. Eu achei que o Barron foi melhor naquela bateria. Eu tive essa análise aí na hora. Eu tava torcendo pra caramba pelo Ian Gouveia. E mesmo torcendo, eu não consegui dar a virada para ele, cara. Assim, eu achei que a primeira manobra da onda dele não entrou, ficou meio flat a rasgada, não conseguiu fazer uma rasgada do nível que tinha que ser feita ali para puxar para o set, entendeu? E aí até manobrou bem na junção, saiu, vibrou. Ele fez o trabalho dele, mas a primeira manobra não ter entrado custou muito, cara. Depois vocês deem uma olhada nessa primeira manobra, a rasgada não ficou legal. E eu sempre comento aqui que quando a prancha fica flat na manobra, em geral, assim, rasgadas, rabetadas, assim, quando você volta e não consegue engajar de novo, entrar de novo com a borda na água, ou permanecer na borda o tempo todo durante a manobra, aquele drive through the turn, aquele drive durante a execução da manobra em si. Eu acho que isso pesa muito, né? A onda não favoreceu tanto, ela deu uma deitadinha assim, deu um bump, ele teve que adaptar. Enfim, irmão, é difícil pra caramba surfar aquela onda ali, né? Eu já surfei muitas vezes em Margaret River, eu gosto daquela onda, é uma onda gostosa de surfar, mas competir ali precisando de nota, você olha para a onda assim, você já tem que fazer a primeira calculando se você vai conseguir chegar na junção ou não direito, da maneira correta. Por isso que eu acho que o George está sendo um atleta tão preciso nessa bateria. Acho que o 9,5, não quis interromper na hora que o Everton estava falando, mas achei que o 9,5 saiu alto também. Achei a primeira rasgada legal, mas nada sensacional, não é uma rasgada John John nem nada disso. Aí ele deu o layback no meio do caminho, que entrou bem, mas um layback que eu consigo... bota aí para a gente ver, olha lá, cavadão, passou por fora, rasgou muito embaixo. Eu achei que essa rasgada foi muito safe, cara. Aí ele deu esse layback com o bico apontado para frente e finalizou, né, nessa junção dificílima. Mas também sem forçar. Ficou feliz ele, hein? Comemorou bastante. Você fazer 3 manobras com flow, velocidade, pressão em Margaret River, sempre joga a nota para excelente. Não adianta, sempre vai jogar. E não acho que não fosse excelente, mas 9,5 é muito perto do 10, entendeu? Então, volta ali, se você puder, por favor, a primeira manobra. A primeira manobra, cara, ele deu muito abaixo do nível. Eu já estourei o tempo aqui da WSL, cara. Tudo bem, então não vamos tomar multa, nem chamada, nem strike por causa disso. Mas a galera tá melhor não. Eu sempre os caras estão em cima,
Isso, vai lá no Hit Analyzer, entendeu? Entra no site da WCL, vai lá no Hit Analyzer, né? Clica no evento, entra no Hit Analyzer, que é a análise de bateria, tem um timeline todo, tem um tempo ali certinho, você clica na bolinha verdinha e você vai ver cada onda de cada atleta, entendeu? E pode ilustrar o nosso bate-papo aqui, de repente abre uma abinha ali, outra aqui, e você vai ver essa primeira manobra, o cara não vai na altura do lip, ele dá bem embaixo, ou seja, ele foi muito safe na primeira manobra para ganhar um 9,5, é o que eu acho que tem hora que os caras se emocionam, e acho que o momento do George é esse, é o momento de exaltar o surf do George, que está muito bom, tá muito limpo, tá muito bem feito, ele tem muita pressão, ele não precisa nem empurrar demais a prancha, porque o peso dele colocado da maneira correta já é uma manobra muito forte, mas de novo eu digo, tem manobras que dava para ser muito mais radical. Olha o surf do Imai, muito mais radical, cara. Olha a primeira manobra do 8,5 do Imai, muito mais radical, um layback cravando tudo ali, invertendo o bico. Pô, os caras não veem isso, eu gostaria que eles vissem, entendeu? Sinceramente, vamos ver essa bateria, vamos ver o que vai dar, mas eu acho que muitas vezes o George faz um básico para cima muito bem feito e, pô, ganhar 9,5, cara, eu acho demais, sinceramente, não tem condição para mim não, acho que deveriam observar isso aí melhor. De acordo, cara, totalmente de acordo. Basta analisar que todos os high scores anteriores tiveram uma manobra de saída no limite, né? Então, assim, a manobra de saída, né, como eu costumo falar, ela tem, e na linguagem da arbitragem do surf, ela tem o peso 1 no julgamento. Porque se o cara errar a primeira manobra, ele perdeu a onda inteira, cara. Então, ali tem um peso muito grande o cara ir para o risco. Ali está o comprometimento, ali o cara arriscar na primeira sessão da onda, né? E ele, como o Balinho citou, ele rasgou safe, under the lip, né, cara? Então, ele muito under. Com o bico para frente, penteou, né? A gente chama de manobra funcional, né? A segunda manobra entrou grande e ele finalizou com uma manobra no crítico, mas também sem imprimir. Já fugindo, né? Imprimir. Já deu. Ele fez no flow, né? Ele tinha velocidade, ele linkou bem as manobras, ele encaixou bem, fez né? Eu acho que assim, o destaque dessa onda para mim foram dois, né? A variação do repertório, que ele variou as 3 manobras, e a fluidez. Mas não foi uma onda que teve o inovador e progressivo, que teve uma manobra de alto risco, né, cara? Então, tirando o layback, que foi o money turn para mim, que ele arriscou mais ali no layback, né? A última foi colocando a prancha na parte crítica, usando a velocidade e conhecimento da onde que ele tinha que se colocar para retornar, né, em segurança. Mas 9,5 too much, 8,5 estava bem pago. Eu também achava bem pago, concordo. Boa. Galera, a gente tem que passar aqui no feminino, né, porque agora a gente está com a Luana. Luana é o Brasil no Margaret River Pro. E Everton, ela passa da Erin Brooks nas oitavas? Cara, até é uma questão complicada, cara. A Erin, ela é uma surfista que surpreende, né? Então, assim, ela vai ter um páreo duro aí. Vai depender muito de como vai estar a condição e da estratégia que ela vai adotar ali, né? Porque ela vai ter que surfar aí pensando num somatório alto. Acho que a Erin, como eu falei, ela pode tirar o coelho da cartola aí, ela não vai somar baixo a Erin. Então, a Luana aí tem que já ir para a bateria pensando em somatórios altos aí de 15, 16 pontos, né? Independente ali da condição, já sentar ali com o grilão e definir, né, um equipamento e uma abordagem que vai oferecer ela ali, botar uma combinação de 2 notas excelentes. Eu diria isso, se ela quiser passar essa bateria com mais tranquilidade, porque a Erin, ela surpreende, cara. Ela é uma menina muito talentosa. Eu acho que eu queria falar um pouquinho disso também, rapidinho, Matias. Assim, pode falar, bora. Falando sobre os tubos lá in the box, frontside, backside, né? Acabou que a gente não elaborou muito em cima disso. Mas de 3 caras que competiram lá, né? Não foram 3 que competiram, né? Foi o Jacob Wilcox, o Jackson Bunch
Miguel Pulpo. Aliás, 4, né? O Miguel Pulpo e o Conor. Conor, né? Isso. Então, assim, tem ali naquele mar, eu acho que de backside, às vezes, você consegue descer mais embaixo do lip do que de frontside. Então, assim, tem algumas vantagens nisso também, né? Eu acho que nos anos 90 a gente viu o Kelly Slater lá, tem aquela etapa clássica de Grajagancho, se não me engano foi 96, talvez eu esteja correto, talvez não, mas que ele estava com uma prancha amarela, assim, ele começou a fazer um surf de tubo de backside diferenciado, dropando por baixo do lip, enfim, ele começou a knife mais, né, usar uma técnica mais evoluída, que hoje em dia todo mundo domina aí, tá todo mundo fazendo, é o normal, e a gente vê isso aí. Agora, quando a gente passa pro main break, eu estou vendo uma valorização bastante grande dos atletas de backside batendo ali embaixo do lip, né? Como foi o Jacob Wilcox contra o Ito. Então, assim, eu acho que o grande desafio da Luana vai ser poder fazer manobras que sejam comparáveis e que possam superar as manobras da Erin Brooks, que ela agride muito o lip, ela surfa muito ali no pocket, no crítico, e fazer isso de frontside é mais difícil. Aí eu acho que puxa um pouco para o lado a favor do backside nesse sentido. Se ela conseguir encaixar 3 manobras e a finalização, de repente, de frontside vai ser um pouco mais fácil do que de backside, pode ser que sim. Né? Até exalto uma manobra do Ítalo de finalização de backside, assim, que ele entrou por baixo do lip, fez um lip line floater, assim, né? Um floater na linha do lip, assim, despencando. Ele entrou de batida, mas ele desliza pelo lip, finaliza. Aquilo ali é muito difícil fazer de backside, entendeu? De frontside, você tem mais controle, você pode rasgar um pouco embaixo antes, você tem algumas formas de fazer isso funcionar mais a seu favor. Mas acho que a Erin tem uma grande vantagem nessa questão e ela costuma ser muito agressiva e muito forte nessas manobras na altura do lip. Vamos ver o tamanho do mar, como vai estar a escolha de onda. Acho que a Luana tem condições de passar essa bateria, claro que tem, mas vai ser um desafio grande, como o Everson estava falando, a gente vai ter que pensar em scores altos aí. Boa. Bom, falando sobre a previsão, né, cara, para os dias aí seguintes, mais Marau, ondas grandes, baixando gradativamente, bem devagar, vento Marau bombando. Pode ser, as condições devem limpar segunda-feira na Austrália, né, domingo à noite aqui no Brasil, para os 2 últimos dias, né, da janela. Vamos ver, tá marcando aí, se não me engano, 8-10 no penúltimo dia, 8-10 pés de face, e no dia seguinte, se não me engano, 6-8. Então, assim, a gente vai ter condições de finalizar o evento em condições limpas, mas não tão grandes como as que já vimos, né, nesses primeiros dias do evento. Mas é isso, cara. Bom ter vocês mais uma vez aqui. Xalita fez falta, mas é isso. Seguimos em frente e no próximo programa espero estar com vocês 3 aqui. Obrigado, Everton. Valeu, Matias, Robalinho, sempre um prazer enorme aí trocar essas informações com vocês. Robalinho, a gente conversa muito, adora o papo sem fim, né? Se estendeu muito mais do que a gente gostaria, mas é que a gente ama muito esse negócio de competição, de surf, de equipamento, de atleta, enfim, é a nossa vida. Então, espero, né, que a galera curta, mandem mensagem aí, galera, dá feedback, tem uma galera mandando para mim, Everton, vi seu programa e tal, muito legal, manda umas dicas, manda algumas coisas que eles querem ouvir falar, algumas dúvidas, então deixar aberto aí para vocês, galera, manda mesmo, a gente vai estar aqui trazendo pautas relacionadas ao que vocês querem ouvir, né, de julgamento, de atleta, de equipamento, do que for relacionado aí à competição, beleza? E estou embarcando para El Salvador na sexta-feira para mais uma barca lá de aprimoramento com a galera da Surf Trips. E fiquem ligados. Me leva aí, minha mãe deixa, pô. E tem previsão de swell, cara, para quando a gente chegar, provavelmente a gente já vai para Las Flores, então fiquem antenados aí que vocês vão acompanhar aí na nossa mídia social, vou marcar aí o Surf TV também, nas postagens, mandando dicas para a galera, então vem muita novidade aí. Boa. Valeu, Everton. Valeu, Robalinho. Maravilha, galera. Obrigado aí. Reforçando o que o Everton falou, maneiro ver os comentários. Às vezes a galera não concorda, acho maneiro, não tem problema nenhum. Teve uma vez que teve até não lembro agora quem foi que fez um comentário, mas rebateu, assim... O argumento, né? De uma forma bem descritiva, assim, direitinho, o que ele pensava diferente das coisas que eu falei. Acho isso bacana, acho que é por aí mesmo, né? Sempre com respeito. Né? A gente também fala aqui com muito respeito com todo mundo.
Eu acho que isso é o caminho, e é isso, participa ali, façam perguntas, critiquem, elogiem, tem muito elogio também, eu agradeço muito a galera que gosta de me ouvir, a gente se esforça, a gente estuda, a gente assiste tudo, pensando em vocês, então estamos aqui para somar. Falou, um grande abraço para vocês. Valeu, Everton, valeu, Robalinho, valeu, galera, até a próxima, um abraço. Vamos, equipe!